Vocês hoje eu quero contar uma história bíblica de um personagem muito forte e uma história muito maravilhosa. Hoje eu queria contar para vocês sobre José do Egito, dentro da perspectiva bíblica, dentro do que nos é narrado na Sagrada Escritura. A primeira aparição de José ocorre nos versículos 23 e 24 do capítulo 30 do livro de Gênesis, quando diz que ela, Raquel, concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. O local onde José nasceu é em Padã Arã. José era filho de Jacó, marido de Raquel, marido de Lia também, e também marido de Bila e de Zilpa. Só que Bila e Zilpa eram concubinas, enquanto que Lia e Raquel eram as esposas de Jacó. O nome José significa Yosef, oriundo do hebraico, que significa o que acrescenta. Sobre José, nós temos também sua segunda aparição dele com 17 anos, quando o texto de Gênesis nos narra que José era descrito como um rapaz obediente ao pai, justo e um rapaz muito maduro. José contava ao pai os erros cometidos pelos filhos de Bila e de Zilpa, quando eles iam apacentar os rebanhos e José os acompanhava. Logo, José já agia como uma espécie de irmão mais velho dos irmãos. Os irmãos já falhavam com suas responsabilidades e José os delatava ao pai. E por conta de sua responsabilidade, da sua obediência ao pai, de seu caráter, José recebe do pai Jacó uma túnica talar de mangas compridas. Tal presente era o símbolo de que Jacó queria José como um sucessor da tribo, e de que José estaria sendo tratado como primogênito, tendo por isso os privilégios característicos ao filho primogênito. E por conta desse tratamento que José recebe de Jacó, José era odiado pelos demais irmãos. Os filhos de Lia, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa detestavam José, pois viam que o tratamento que Jacó concedia a José era um tratamento privilegiado, se comparado com os outros irmãos. E por isso José era odiado e seus irmãos já não lhe podiam falar pacificamente, conforme nos relata o versículo 4 aqui. Em relação a José, nós vemos que esse ódio dos irmãos de José por ele aumenta mais por conta de dois sonhos. O primeiro sonho é relatado no versículo 7, quando José diz: Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. A resposta dos irmãos a este primeiro sonho é esta: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E aqui a narrativa nos diz que, e com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Mostrando aqui que esse primeiro sonho de José, o significado era muito claro. O significado que José seria o senhor de seus irmãos, e isso foi um ponto que fez com que a irritação dos irmãos de José só aumentasse, pois eles não gostavam de se sentir inferiores a José nesse sentido. Já havia um tratamento privilegiado que Jacó dava a José, e agora com esse sonho o ódio deles por José só aumenta. E nesse segundo sonho acontece o seguinte: quando José relata que sonhou também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Esse segundo sonho, além da reação dos irmãos, nós temos a reação do pai Jacó. Jacó, no versículo 10, diz: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Jacó repreende José por conta desse sonho, pois o significado que para os irmãos ficou claro no primeiro sonho, ao pai, aos irmãos e a toda a família fica claro no segundo sonho, de que José seria o senhor de sua família.
E isso, além de ser algo inaceitável por José ser um dos filhos mais novos, a ordem era que o mais velho fosse esse senhor. José recebe a repreensão do pai e o ódio de seus irmãos por ele aumenta ainda mais. Conforme ele relata aqui no versículo 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, ou seja, Jacó, apesar da repreensão, Jacó passa a pensar sobre esses sonhos, sobre o futuro de José. E para José, a ideia era que José seria o senhor deles ali, naquela região de Canaã, só que ao longo da narrativa nós perceberemos que não será exatamente deste jeito. Seguindo assim a narrativa, no versículo 12 diz que os irmãos saem para apacentar o rebanho de Jacó que estava em Siquém. E José é enviado por Jacó para ir até os irmãos em Siquém. E José vai. Só que quando José chega lá, José não encontra os seus irmãos. E um homem que estava ali em Siquém diz a José que seus irmãos tinham ido para Dotã, uma região um pouquinho mais ao sul, e que era um outro local onde se podia pastar, se podia levar as ovelhas para pastar. E para lá José ruma. E de longe, um pouquinho mais perto de chegar a Dotã, José é visto pelos demais irmãos. E os demais irmãos, ao vê-lo, já se encheram de tanta fúria que começaram a conspirar para matá-lo. E por isso, José é atacado pelos irmãos em Dotã, que planejavam matá-lo, só que Rúben, o irmão mais velho, convenceu os irmãos a atirá-lo numa cisterna. A intenção de Rúben era resgatar José da cisterna e devolvê-lo ao pai Jacó. Assim José é atirado na cisterna e deixado ali pelos seus irmãos enquanto Rúben sai de cena. Só que no versículo 25 do capítulo 37 diz que os irmãos, sentando-se para comer pão, olharam e viram que vinha uma caravana de ismaelitas. Estava descendo em direção ao Egito. Um dos irmãos de José, Judá, o quarto filho de Jacó, pensa em uma possível alternativa. Ao invés de matar José, pensa que seria melhor vender José como um escravo. E por isso, Judá convence os seus irmãos a vender José como escravo, algo que os seus irmãos concordam, e eles param a caravana, chamam os mercadores e vendem José como escravo. Os mercadores midianitas pagaram por José 20 ciclos de prata e levaram José para o Egito. Já no versículo 1 do capítulo 39, quando a narrativa retorna a José, José é levado para o Egito e lá José é vendido pelos ismaelitas para Potifar. Potifar era comandante da guarda do faraó. Era um homem de altíssimo cargo e muito benquisto na corte do Egito. E lá José começa a trabalhar como escravo. Ao invés de José ser enviado para as minas e para outras regiões onde José seria mais maltratado, José vira um escravo de casa. Só que José foi tão bem no seu serviço que ele consegue prestígio na casa de Potifar. Pois o versículo 2 do capítulo 39 nos diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. José vira mordomo da casa de Potifar. Só que com a subida de posto, José passa
a ser visto pela esposa de Potifar, pois a passagem nos diz que José era formoso de porte de semblante, algo que atraiu a esposa de Potifar. E por isso, ela, aproveitando-se do posto de senhora, começa a molestá-lo. Começa a instigá-lo para que José tivesse relações com ela. Só que José fugia das investidas dela. Sabendo José que era errada aquela prática, José foge. Mas um dia em que não havia ninguém em casa, ela novamente o ataca e o molesta. Só que José, ao fugir, acaba deixando suas roupas para trás. E ela, vendo as roupas de José, pegando elas, aproveitou para criar uma artimanha e inventar uma mentira, dizendo que José a tinha molestado. E por isso, José é lançado na prisão. José perde o seu posto de mordomo e passa a virar um prisioneiro do faraó. Só que na prisão José consegue prestígio. Consegue prestígio a tal ponto que o carcereiro entregou nas mãos de José tudo que estava em suas mãos, para que José ficasse encarregado de tudo que estava ali na prisão. E assim José deixou de ser um prisioneiro comum naquela prisão e passou a ser um prisioneiro com privilégios, um prisioneiro que estava acima dos outros presos. E estando acima dos outros presos, José passa a exercer cuidados mais privilegiados, digamos assim. Pois no capítulo 40 diz que o mordomo do rei do Egito e o padeiro são presos pelo faraó, que os manda detê-los na casa do comandante da guarda, que era o cárcere onde José estava preso. E José cuida deles ali. Só que teve uma noite que eles tiveram um sonho. O copeiro teve um sonho e o padeiro teve outro sonho. O sonho do copeiro é esse aqui. Versículo 9. Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores. Seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na mão de Faraó. Esse é o sonho do copeiro. O sonho do padeiro é esse aqui, versículo 16, capítulo 40. Eis que 3 cestos de pão me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Eles, atordoados pelos sonhos, ficam ali na prisão pensando sobre o que poderia significar esses sonhos. E José vai até eles para servi-los, só que José nota que tinha algo errado com eles e pergunta a eles sobre os seus sonhos. E o copeiro conta o seu sonho a José, conforme nos diz a passagem. E José o interpreta da seguinte forma, versículo 12. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Essa é a interpretação do sonho do copeiro-chefe. Sobre o padeiro-chefe, José mostra que os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Ou seja, enquanto o copeiro é reabilitado ao seu cargo, o padeiro é condenado à forca. O que acontece justamente no versículo 22.
quando o padeiro-chefe é enforcado como José havia interpretado. Isso ocorre justamente no dia do aniversário do faraó, no terceiro dia, como José tinha previsto. Só que o copeiro-chefe ele esquece do favor que José concedeu a ele e não se lembra do benefício feito por José a ele, como José tinha pedido nos versículos 14 e 15 do capítulo 40. Só que aí tem um acontecimento que faz o copeiro se lembrar de José. No capítulo 41, o faraó tem um sonho. E nesse sonho, o faraó estava de pé junto ao rio Nilo, e desse rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas que pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio aquelas 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Versículo 5, segundo sonho. De uma só arte saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. O faraó tem 2 sonhos, os 2 muito parecidos, só que com figuras diferentes. E nenhum dos magos, nenhum dos feiticeiros egípcios, nenhum dos sábios egípcios consegue interpretar os sonhos, o que faz com que o copeiro se lembre de José, se lembre dos dias em que ele ficou preso, e assim fale ao faraó sobre José. E José é chamado da prisão para interpretar os sonhos. E o faraó conta os sonhos a José. E José diz como resposta que não era dele o dom para interpretar os sonhos, mas sim de Deus. E no versículo 26 do capítulo 41, José diz assim: as 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos, o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Ou seja, a interpretação dos 2 sonhos era a mesma. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas seriam 7 anos de muita fartura, enquanto que as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas eram 7 anos de fome, que se seguiriam após os 7 anos de fartura. E como alternativa, o José sugere ao faraó que se ajuntem administradores sobre a terra e que tomem a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E sobre esses homens que estariam administrando a terra, teria um homem acima que estaria fiscalizando-os e orientando todas as ações para que os egípcios tivessem alimento nos 7 anos de fome. E após a sugestão, Faraó e os seus oficiais veem em José o homem ideal para esse posto. Veem em José o homem necessário para ser o grande líder. E por isso, José é nomeado governador do Egito. Além de ter o seu nome alterado para Zafenat-Paneia, José casa com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E assim José sai da sua condição de escravo, de prisioneiro, e passa a ser o 2º homem mais importante do Egito. José tinha 30 anos de idade, ou seja, o período de tribulações de José foi de 13 anos. José foi vendido com 17 e aos 30 vira governador. Interessante porque esse período em que José prospera é muito maior do que o período em que José passa as suas tribulações. José, nas tribulações, foi preparado para o posto que iria exercer como governador do Egito.
Então, no final dos 7 anos de fartura, José vira pai, Asenate lhe concede Efraim e Manassés como filhos, e assim se passa os 7 anos de fartura, e chega os 7 anos de fome. Nesse momento da fome, os irmãos de José que estavam em Canaã e que sofriam os efeitos dessa fome, descem ao Egito. E lá, José os reencontra, pois os irmãos vinham para lá para comprar os pães e o alimento necessário para sobreviverem. E assim os irmãos de José o reencontram. Só que só José os reconhece. Os irmãos de José não o reconhecem. E por isso, José, para saber se seus irmãos tinham mudado, se eles eram pessoas diferentes em relação àqueles irmãos que o tinham vendido como escravo, José os prova pela primeira vez. Ele os manda à prisão e 3 dias depois ele os solta, dando ordens a eles de que, ao voltariam com Benjamim, o irmão mais novo. E como garantia de que os irmãos creriam Benjamim, José retém um dos irmãos ali, que é Simeão, o segundo filho de Jacó. Simeão era filho de Lia e meio-irmão de José. Os demais irmãos voltam para Canaã enquanto Simeão fica preso. E assim José vê nesse primeiro teste se seus irmãos tinham mudado, se eles não eram mais as mesmas pessoas. E no capítulo 43, José novamente revê seus irmãos e os hospeda em sua casa. Os irmãos trouxeram Benjamim após tanto falarem com o pai, e Benjamim vai com eles para que eles possam comprar os pães e voltar para Canaã com alimento para as pessoas que estão ali. E quando José os hospeda em sua casa, José revê Benjamim, e nesse momento José se emociona. Se emociona pois ele vê aquele seu irmão que era irmão biológico de sangue, filho de Raquel como ele, e não se contém, sai da sala de banquete para chorar isoladamente, lembrando do seu apego para com o irmão. Só que não era o momento ainda de José se revelar aos irmãos. E por isso, José retorna ali, manda com que eles se assentem, e interessante que eles se assentam na ordem de nascimento: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon e Benjamim. Se assentam todos eles de acordo com a ordem de nascimento. Assim eles se banqueteiam e José os envia de volta para casa. E nessa volta para casa, antes dos irmãos partirem, José faz com que o seu servo coloque no saco de Benjamim a taça de prata que pertencia ao José, justamente para ver como um teste se seus irmãos tinham mudado, se seus irmãos estavam dispostos a se sacrificar por Benjamim. E José dá ordens ao seu servo para que ele e os guardas os parassem na entrada do Egito e lhes indagassem sobre um possível roubo da taça de prata. Algo que o servo faz, e eles, olhando as sacas de todos os irmãos, encontram a taça de prata na saca de Benjamim. Eles retornam ao palácio e José os indaga sobre o dito roubo e diz que os irmãos iriam voltar para casa, enquanto que José manteria Benjamim como escravo. Só que no capítulo 14, Judá, o quarto filho, toma a palavra.
toma a palavra e se oferece para ficar no lugar de Benjamim. Interessante que José se emociona, como relata o capítulo 45, com a defesa de Judá, pois Judá se demonstra disposto a ficar no lugar de Benjamim. Se sacrifica para que Benjamim pudesse voltar para casa e Judá ficasse ali sendo o escravo. E por isso, no capítulo 45, vemos que José não se contém e manda com que os seus funcionários saíssem dali daquela sala. E lá, José revela quem ele era para os demais irmãos. De início, eles ficaram em choque, se assustaram, se entristeceram, lembrando justamente daquilo que eles tinham feito de errado contra José. Só que José os perdoa e mostra que a sua raiva, seu desejo de vingança tinha sido deixado para trás e que José queria perdoá-los, mesmo que eles não tivessem algum merecimento por isso. E por isso José beija todos os seus irmãos, chora sobre eles e seus irmãos falam com ele. E assim Faraó recebe José e o manda para que José levasse uma ordem de que Jacó e os familiares de José deveriam descer ao Egito, para que ali eles passassem o restante do tempo e tivessem o alimento necessário para fugir da fome que assolava o mundo naquela época. E aí José se reencontra com o pai, pois o pai desce para Gósen, aquela região do Egito onde eles iriam ficar, e José se reencontra com o pai Jacó 20 anos após a sua venda. José tinha 37 anos nessa época. 39 na verdade. Se reencontra com o pai 22 anos após a sua saída forçada, digamos assim. E a passagem nos diz também que José, ele apresenta o seu pai e 5 de seus irmãos ao faraó. E lá Faraó os encarrega do gado que pertencia a ele, pois os irmãos de José eram pastores e tinham cuidado para com os rebanhos. E lá Israel abençoa Faraó. Em um outro ponto, José ele compra toda a terra do Egito para Faraó, pois os egípcios primeiramente tinham dinheiro, mas o dinheiro deles tinha acabado. Tinham gado, o gado acabou. E chegou num ponto que os egípcios se fizeram de escravos para comprar o alimento necessário para que eles passassem esse período de fome e tivessem o que comer. E José compra toda a terra do Egito para o faraó, salvo a terra dos sacerdotes que eram sustentados pelo próprio faraó. E nesse período, José faz com que o faraó seja dono de toda a terra do Egito. E também que os egípcios pagassem ao faraó o quinto de suas colheitas. Em um outro ponto, José vai até Jacó, pois é sabido que Jacó estava doente, e José leva seus 2 filhos Manassés e Efraim. E lá, Jacó abençoa Efraim e Manassés e concede que eles seriam filhos do próprio Jacó. Nesse ponto também, já no capítulo 49, José é abençoado pelo pai Jacó. Isso já no momento final da vida do próprio pai Jacó.
quando Jacó diz que José era um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos. Pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da magre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Ou seja, José recebe a bênção de ser considerado pelo pai Jacó o filho primogênito, o filho mais velho. Essa foi a bênção concedida a José pelo seu pai. E após o momento em que Jacó os abençoa, Jacó morre. E José chora pela morte de seu pai. Ele ordena aos embalsamadores do Egito que preparassem Jacó para o sepultamento. E José sobe com seus familiares para enterrar Jacó em Canaã. O Jacó fez José prometer que Jacó não seria enterrado em Canaã. E assim Jacó é levado por José, pelos irmãos e por toda uma comitiva egípcia para ser enterrado em Macpela, caverna onde estavam enterrados Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Lia, primeira esposa de Jacó. E após esse momento da morte de Jacó, os irmãos de José se assustaram, pois eles pensavam que após a morte de Jacó, José se vingaria deles. Só que José ratifica o seu perdão aos irmãos e diz que os irmãos foram perdoados e que José não estava no lugar de Deus e que o mal que os irmãos intentaram contra José, Deus transformou em bem, para fazer com que a vida de muitas pessoas fosse guardada, e que por isso José iria sustentá-los, juntamente com os familiares dos irmãos. E assim os irmãos são consolados das falhas e dos erros que haviam cometido contra José. E vivendo 110 anos, José prestes a expirar, disse que, versículo 24 do capítulo 50, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. E ali José morre com 110 anos de idade, é embalsamado e colocado num caixão no Egito. A história de José é muito interessante porque vemos a história de um rapaz que é vendido ainda jovem como escravo, passa por todas as provações na terra do Egito, é condenado à prisão de uma forma até injusta e é levado ao posto de governador. E é interessante ver como Deus trabalha na vida dele, pois José perdoou seus irmãos, mesmo com todo o mal que os irmãos de José tinham feito a ele. Eis uma história de perdão, eis uma história de redenção, eis uma história de superação de José. Bom, essa foi a história de José. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. E para mais insights como esse, siga o Vida de Leitor no YouTube, no Instagram e no TikTok. Tchau, tchau.